Então, com a palavra, o nosso André. Boa noite, companheiros. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe, nos proteja. É uma alegria sempre poder estar aqui para fazermos o nosso estudo espírita. No ano de 1409, ocorreu dentro da cristandade católica uma grande cisão, o motivo de uma grande briga. Já alguns séculos anteriores, tinha ocorrido a divisão da Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa. Em 1409, a luta e a ambição chegou a tal extremo que 3 papas foram nomeados para assumir a Cúria Romana ao mesmo tempo. O primeiro papa chamava-se Urbano VI. Era um papa considerado incipiente, porque tinha um conhecimento muito fraco, tanto das escrituras, quanto da cultura humanista de então. E era um papa considerado também megalomaníaco, porque tinha ambições grandiosas com relação a obras, com objetivos, enfim, de gastar o dinheiro da instituição cristã com obras monstruosas que não eram possíveis de serem realizadas. O Papa Urbano VI, então, foi nomeado para assumir o poder na Cúria Romana. Mas, ao mesmo tempo, os padres, os cardeais e as autoridades religiosas da França não aceitaram este novo cargo que Urbano VI agora estava assumindo, o de Papa. Antes ele era cardeal. Não aceitaram e fizeram um boicote na igreja e nas determinações orientadas por Roma. Então, a igreja da França, que era sediada na capital de Avignon, eles então resolveram fazer uma nova escala para decidirem que ia ser o novo Papa. E selecionaram um Papa de Genebra, na Suíça, chamado Clemente VII. Clemente VII, então, começou a administrar a igreja na França, enquanto Urbano VI administrava na Itália, na Espanha e nos demais territórios, especialmente católicos. Então surgiu uma cisão muito grande entre os dois, uma briga, porque a igreja não poderia ser administrada por 2 supremas autoridades. Então alguns papas, alguns cardeais e alguns diáconos que não estavam satisfeitos nem com aquele de Avignon, nem com aquele de Roma, decidiram juntar-se e escolherem um terceiro papa. O terceiro papa foi escolhido então. Só que a cristandade ficou sem saber. Atendia quem? Ao de Roma? Atendia ao de Avignon? Ou atendia ao terceiro, que era um mero desconhecido? E aquela divisão foi crescendo, até que começaram a surgir os primeiros escritos no mundo europeu com relação ao poder e ao abuso de poder que as instituições cristãs estavam tendo. Especialmente foi um momento de grande escândalo, porque mais do que nunca estava vindo à tona todas as intrigas para a disputa do papado, estava vindo à tona os orçamentos da Igreja Católica, que eram orçamentos muito mal feitos, muito mal organizados, muito mal priorizados, e estava vindo à tona uma série de escândalos. Então os cristãos entraram naquela prostração. Por volta do ano de 1410, 1411, é o período considerado mais radical da cristandade, contra o poder que estava absurdo e estava totalmente desestruturado, totalmente desorganizado. Então, os historiadores recentes tratam esse período, especialmente os que estudam a história da Igreja, como o período auge
em que as instituições cristãs perderam a referência cristã, autenticamente de cristã, de como lidar com o poder. Se nós vamos estudar a história da cristandade, desde a época da morte de Jesus até o período recente, nós temos que retirar da nossa visão um olhar um tanto romântico que muitas vezes nós temos, para enxergarmos a realidade como ela se dá, para observarmos as falhas, para observarmos as tendências que estão se repetindo algumas vezes, outras não, para nós conseguirmos fazer uma autocrítica, inclusive, de nosso segmento religioso. Porque, se nós não conseguirmos olhar criticamente para a nossa ideologia, para a nossa crença, para o nosso movimento, nós teremos a tendência novamente a cairmos nos erros e no abuso do poder que a cristandade caiu no passado. Então hoje nós iremos fazer uma reflexão muito oportuna, me parece, que é sobre o poder. E que expectativas e que percepções nós encontramos no Evangelho de como lidar com este sentimento, com esta atitude que é presente na vida de toda criatura. A todo momento nós estamos com o poder na mão e a todo momento estão com o poder na mão sobre nós. A todos os instantes nós temos que ser liderados ou nós temos que, enfim, adentrar a liderança de alguém. A todos os momentos de nossa vida há alguém que comanda a situação e outros há situações em que nós somos comandados. Então, já dizia Dr. Bezerra de Menezes, 3 são os graves problemas da nossa história humana: o dinheiro, o sexo e o poder. São motivos em que o ser humano decai, cai com muita facilidade. Então nós encontramos uma passagem no Novo Testamento muito curiosa, muito conhecida também de todos nós, que já nos dá a entender, já nos demonstra a luta pelo poder e a disputa que existia no grupo apostólico dos 12. Entre eles, havia também esta disputa, havia também esta ânsia por quem seria o mais importante, por quem seria o melhor, o mais reconhecido, o mais famoso, o mais destacado. Então, nós vamos observar a maneira como Jesus reagiu a esta situação e qual foi a sua observação e a sua orientação com relação ao poder. Então veja, a passagem está narrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nos versículos 1 ao 4. Diz assim: nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Senhor, qual de nós é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes como a criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então a pergunta já foi um tanto audaciosa por parte dos discípulos: qual de nós é o maior no reino dos céus? Há outras traduções que dizem assim: quem é o maior no reino dos céus? Não dá a entender essa relação, essa pergunta direta e íntima deles se colocando na disputa pelo poder. Mas ainda assim eles estavam desejando uma resposta. Ainda assim eles estavam desejando receber de Jesus uma palavra, uma determinação de qual daqueles que ali estavam seria o mais destacado, seria o mais importante, qual daqueles era melhor do que o outro. E já aí nós começamos a observar, pela pergunta que os discípulos fazem e pela colocação que eles fazem, desta ideia intrínseca de poder. Porque nós temos a tendência ao quê? A nos compararmos uns com os outros. O tempo todo nós fazemos isso. E quando nós começamos a nos comparar com alguém, naturalmente haverá a tendência de nós catalogarmos, a tendência de nós julgarmos.
de nós avaliarmos, afinal, quem é mais importante aqui? Sou eu ou sou ele? Ou é ele? Afinal, quem aqui tem mais destaque? Sou eu ou ele? Quem faz melhor? Eu ou ele? Quem é mais querido? Eu ou ele? Há essa tendência quando nós, na nossa vida, tomamos esta atitude que está muito intrínseca no ser humano, da comparação. O tempo todo nós nos comparamos e a nossa sociedade contemporânea vem nos ensinando cada vez mais e vem nos mostrando o que é, aos olhos do mundo, uma pessoa fraca, aos olhos do mundo, uma pessoa sem carisma, aos olhos do mundo, uma pessoa sem importância para o que o mundo dá importância. Então, a nossa tendência qual é? Ou é nós afundarmos na depressão, afundarmos na tristeza, na melancolia, porque afinal de contas não conseguimos alcançar o estereótipo que é lançado, ou então nós usarmos todas as nossas forças para alcançarmos o padrão estabelecido. Então, isto é um processo humano muito natural, mas de um tempo para cá, desde que a nossa sociedade já é mais globalizada, já mais capitalista, vem ocorrendo com uma incidência muitíssimo maior, muitíssimo acentuada, esta disputa o tempo todo que existe. Disputa essa que era natural, que era absolutamente lógica quando nós estudamos, por exemplo, a evolução dos animais na hierarquia que existia nas sociedades, nós não vamos dizer sociedades, mas na estrutura do reino animal, como existe hoje ainda, a luta pelo domínio do macho, a questão da fêmea, a questão do território, questões que também caracterizavam lutas por poder, mas que nós, na nossa evolução, tanto biológica e espiritual, continuamos trazendo dentro de nós estas competições. Então veja o conceito: quem é o maior no reino dos céus? Ora, Jesus criticou arduamente os fariseus justamente por esta comparação, porque ela é mais grave do que quem é maior entre os homens. Porque no mundo há os maiores do mundo, mas dentro da religião, dentro da religiosidade, como é que nós também queremos fazer esse tipo de analogia? Como é que nós também queremos fazer esse tipo de comparação? E eles perguntam: quem é o maior no reino dos céus? Dentro de nossa religião aqui, quem é o mais importante? Dentro deste centro espírita que nós estamos aqui, quem é a figura de mais destaque? Quem é o melhor dentro desse centro? Então, é justamente isso que os discípulos estão perguntando: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Então não é só uma comparação aos olhos do mundo, mas é uma comparação dentro da religião, o que é mais perigoso ainda, e o que é mais grave ainda, porque denota uma ausência total de compreensão do que é o ser humano, uma ausência total de compreensão do que é a diferença de um para outro, tanto no sentido da evolução, quanto no sentido da maneira de Deus olhar para a criatura. Então, quem é o maior no reino dos céus? Ora, vejamos só. O reino dos céus é o quê? Na concepção evangélica, há inúmeras interpretações mais distintas possíveis sobre o reino do céu. De um modo geral, o reino dos céus, veja a palavra céu. A palavra céu, na tradução veterotestamentária, quer significar o lugar, o céu, aonde o ser humano não alcança. Quando se olhava para o céu na antiguidade, quando se olha hoje ainda para o céu, nós olhamos aquela imensidão, nós olhamos aquela grandeza e vemos que jamais alcançamos o céu. Quando estamos no avião, olhamos para o céu, ainda assim há céu lá em cima. Então o céu representa esse lugar que o ser humano não alcança. O céu representa esse lugar de transcendência. E por que esse lugar tão diferente da realidade humana? Por que esse lugar tão grandioso e que o ser humano não consegue compreender, não consegue captar? A tradição da antiguidade colocava no céu justamente o quê? A morada dos justos, a morada dos mártires, a morada dos puros, a morada dos santos. Então, quando dizemos reino dos céus, ou reino de Deus, mais especificamente reino dos céus,
O Antigo Testamento e o Novo Testamento está fazendo referência ao quê? A este lugar transcendente, aonde estão os puros, a esse lugar grandioso, aonde estão os de suprema evolução. Então, quando ele pergunta, Senhor, onde está? Qual de nós é o maior no reino dos céus? Ele está querendo fazer uma comparação que? Uma comparação moral. Afinal de contas, quem é mais evoluído? Sou eu ou o Gilberto? Afinal de contas, quem é mais evoluído? É o Gilberto ou é a Maria? É a Maria ou é o Antônio? Ele está justamente dentro desse sistema de pensamento humano, desta comparação. E olha, quando nós comparamos, naturalmente por detrás disso está o quê? Está a competição de nós virmos provar, afinal de contas, qual de nós é o melhor. Então eu me lembro agora de um palestrante espírita que durante 40, 50 anos ele fez palestras públicas, estudava muito a doutrina espírita, e ele desencarnou. E quando ele desencarnou, ele esteve no mundo espiritual em uma situação em que ele depois classificou como decepcionante, porque ele havia feito tantas conferências, havia escrito alguns livros, havia participado tão ativamente de momentos importantes do movimento espírita, que ele estranhou a postura espiritual dele, aonde ele se encontrava. E então, narra a tradição espiritual que um guia importante trouxe para ele a quantidade de palestras que ele havia proferido. E lá estava uma quantidade grandiosa, 10.000 palestras ao longo dos seus anos. Quantas horas gastas com espiritismo, aquela coisa toda. Mas aí embaixo tinha uma nota de observação. Na nota de observação, dizia que das 10.000 palestras que ele havia feito, apenas 6 tinham sido feitas sem vontade de exibicionismo, sem vontade de querer dominar o público, sem vontade de querer ser mais importante, sem vontade de querer aparecer ali como o grandioso ou como moralista. Então, estas atitudes são muito naturais quando nós estamos dentro do aspecto religioso. E nós temos que ter muita atenção, porque é justamente este tipo de crença, este tipo de busca por poder, que Jesus lutou incisivamente contra os fariseus. Quando, por exemplo, contou a passagem famosa do óbolo da viúva, a pobre viúva que ali estava passando, deu apenas uma moedinha no poço. Aquela moedinha era uma moeda simbólica, deu uma moedinha de contribuição, e veio uma autoridade farisaica e despejou as moedas, e despejava tantas moedas que o barulho até ressoava ali no poço. E então Jesus perguntou qual dos dois personagens deu mais, a mulher velhinha ou a autoridade farisaica? Então eles responderam, a mulher. Por quê? Claro, é lógica a passagem evangélica, porque ela deu do pouco, ela deu do sacrifício, ela deu da dificuldade, e além disso, ela não deu para se exibir. Ela deu porque tinha vontade, porque acreditava naquilo. Enquanto o outro deu as moedas para mostrar o quão ele era caridoso. Ora, eu também conheço uma pessoa que conviveu com Chico Xavier durante muitos anos. Ela trabalhava na fazenda modelo onde Chico Xavier trabalhava. E ela aprendeu com o Chico muitas coisas. O pai dela era espírita também. Todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, 8h30, Chico ia à casa dela. Então lá o Chico recebia as comunicações psicografadas para a família dela. O avô dela havia sido um professor muito importante, Arthur Joviano, que usava o pseudônimo nos livros como Neio Lúcio. E ela tinha aquelas comunicações, Dona Wanda Amorim Joviano, que inclusive lançou um livro chamado Sementeira de Luz. Então, ela me contou uma coisa que eu achei muito interessante. Todas as quartas-feiras ela encontrava com ele na casa dela.
durante 20 anos. E todas as segundas e sextas, ela encontrava com o Chico no Centro Espírita, em que eles trabalhavam em Pedro Leopoldo. Luiz Gonzaga era o nome. Mas todas as terças e quintas ela não encontrava com ele, eles não tinham notícia, a não ser durante o dia, porque trabalhavam juntos. Mas à noite ela não sabia do paradeiro dele. E algumas vezes ela ia à casa dele, eles iam até a casa dele, mas ele nunca estava em casa. Não se sabia o que ele fazia nas noites de terça e quinta. Ele não dizia o que ele fazia. E os anos foram passando. 20 anos se passaram e ela se transferiu de Pedro Leopoldo para o Rio de Janeiro. E agora, recentemente, veja, isso aconteceu na década de 40, na década de 45, por volta de 45. Agora, quando o Chico desencarnou, no ano 2002, ela comprou alguns livros que foram lançados sobre a vida do Chico, aquela coisa toda, principalmente o de Marcel Souto Maior, que é o mais divulgado, e ela então ficou impressionada porque havia lá uma informação. Todas as terças e quintas-feiras, o Chico visitava uma comunidade carente que existia ali próximo, que ela conhecia. E ela, vejam, durante 20 anos jamais imaginou que ele fazia aquilo, convivendo diariamente com ele. Então esse exemplo me impressionou muito, porque justamente a atitude evangélica que Jesus veio nos ensinar, né? Fazer ao bem ao outro sem que a outra mão veja, sem que a outra face veja, sem que o outro ouvido escute, ou seja, de uma maneira mais desinteressada possível. Porque a nossa tendência qual é? É nós queremos exibir os nossos dotes. A nossa tendência é nós querermos mostrar também numa disputa os nossos novos valores. Madre Teresa de Calcutá dizia que uma das coisas que mais agoniavam ela, que mais a machucavam internamente, era ela quando se via na capa de uma revista internacional dessas, americanas, europeias, porque ela dizia que ela entendia a função e a beleza do objetivo de ser divulgado o princípio que ela tanto lutava, mas machucava muito ela se perceber tão venerada, ela se perceber tão honrada, quando ela costumava dizer que, embora ela fizesse alguma coisa a favor do próximo, ela, como ninguém, reconhecia as suas fraquezas, as suas dificuldades, enfim, questões absolutamente humanas. Então, há muitas vezes uma luta quando nós adentramos a religião para ver quem vai ser o mais caridoso, quem vai ser o melhor, quem vai ser, enfim, o mais importante. É uma coisa muito perigosa, porque justamente toda vez que nós nos comparamos com alguém, nós estamos caindo na ideologia do poder. Porque ao invés de nós queremos comparar conosco mesmo, veja se eu estou melhor, se eu estou pior, o que eu evoluí, o que eu não evoluí, como eu estou me aperfeiçoando, como não estou, a tendência é trazer o poder para dentro da religião. Então, me impressiona muito quando as pessoas dizem assim, por exemplo, vejo demais isso, e também muitas vezes falo, infelizmente, tento me controlar, porque demonstra um equívoco de raciocínio. Quando se critica abertamente, principalmente as religiões protestantes, mas se critica abertamente a Igreja Universal, a Assembleia de Deus, veja, nós podemos criticar, claro que podemos. É como se fôssemos, digamos assim, um francês estudando a história do Brasil. Podemos estudar a história do Brasil se formos franceses, não é isso? Não só brasileiros vão estudar. Mas a gente tem que ter cuidado com o cunho e com o valor que nós damos a estas críticas, a esses julgamentos. Porque quando nós muitas vezes julgamos a religião alheia, nós fazemos isso na tendência de quê? De mostrarmos o quanto a nossa está certa, o quanto a nossa é melhor, o quanto eu estou no caminho certo, o quanto eu penso adequadamente, e nisso eu já botei todo mundo inferior a mim, né? Nisso eu já botei todo mundo abaixo da minha autoridade, da minha hierarquia, da minha superioridade.
Então, dentro das questões religiosas, é muito comum nós julgarmos. Outro dia, uma pessoa dizendo assim: não é possível que dentro da Igreja Católica os cardeais não acreditem em reencarnação. A pessoa disse assim para mim. Então eu disse: ora, há alguns que talvez até possam acreditar, mas há outros que não acreditam. E qual é o problema de não acreditar? Madre Teresa mesmo, ela dizia que ela não acreditava na reencarnação. Por quê? Porque a preocupação dela não era a reencarnação, a preocupação dela era o auxílio imediato ao próximo. São maneiras de raciocinar diferentes, são tendências intelectuais diferentes, o que não prova uma superioridade, nem prova uma inferioridade de Madre Teresa. Olha, eu já escutei uma pessoa dizer assim também: você não devia citar o Salmo. Numa palestra que eu fiz, eu olhei para a pessoa e falei: mas qual é o problema de citar o Salmo? Aí a pessoa disse: porque isso é coisa de evangelho, citar o Salmo. Eu falei assim: como assim coisa de evangelho? É evangélica que cita Salmo. Aí eu fiquei calado, devia ter respondido, mas fiquei calado e pensei assim: engraçado, não me consta a mim, André, não sei se consta a vocês, mas não me consta que quem escreveu o Salmo, que era o rei Davi, os principais salmos eram dele, não me consta que ele era evangélico, né? Então não é só os evangélicos que citam os salmos. Os salmos é da literatura mundial, qualquer pessoa pode citar. Então às vezes a gente se pega a besteiras sempre neste intuito de ver qual que é o melhor, qual que é a religião que é mais importante, qual que é a religião que é mais certa. E não existe isso de certo, de errado, de verdadeiro, de equivocado. Existem maneiras de se interpretar as coisas diferentes. Isso é que existe. Agora a gente tem que ter cuidado para nós não criticarmos a religião alheia, o pensamento alheio. Entre mãe e filho acontece a luta por poder demais. Veja, qual é a tendência da mãe? A mãe ama o filho, a mãe quer proteger o filho, mas muitas vezes, nesse amor, nessa proteção, o que é que vem lá por trás? Vem a vontade de dominar o filho. Vem o quê? Vem a vontade de que o filho faça o que a mãe quer, né? Desconhecendo totalmente a realidade do outro, que é outro, não é a mesma realidade da mãe. E o filho também, né? Muitas vezes tem a tendência de querer dominar a relação. Então, o problema da convivência surge por quê? Porque fica essa disputa entre poder. Se é a mãe que vai mandar, se é o filho que vai mandar. Mas sempre os dois lados estão querendo o quê? Estão querendo que o outro faça como nós queremos. Que o outro aceite como nós aceitamos. Que o outro pense como nós pensamos. E o outro não vai pensar como nós. Ele pode pensar parecido, mas igual não vai. Porque o outro tem outra história, o outro tem outra evolução, o outro tem outras tendências, outras características. Então a disputa por poder nesta hora também é muito grande na relação de convivência. Na relação íntima nós encontramos isso. E olhem só, também a gente precisa disputar poder quando dentro de nós a gente permite que se manifeste aqueles dois sentimentos que são muito irmãos. Qual é? É a inveja e os ciúmes, que são irmãos, né? São muito parecidos, tanto a inveja quanto os ciúmes. Então, quando nós sentimos inveja de alguém, a nossa tendência é querer o quê? Nos afirmar em cima da pessoa e provar para os outros que nós somos melhores. E também quando nós temos ciúmes, a nossa tendência qual é? Querer mostrar que o outro está errado. É querer mostrar que o outro é mentiroso. É querer mostrar que o outro nos enganou. Quando não necessariamente o outro deu a menor noção de que fez isso, né? É a nossa tendência também. Então veja, onde há competição, há luta pelo poder. O poder não necessariamente é uma coisa má. É uma característica da vida, é uma característica da convivência. A tendência é nós nos perdermos no poder. Então vamos ver, por exemplo, um fato interessante. As tentações de Jesus, as chamadas tentações de Jesus. Antes de vermos isso, vamos fazer uma observação.
Dois teóricos políticos marxistas, tanto Mao Tse-tung quanto Lenin, eles fizeram uma observação muito curiosa com relação ao poder. Eles disseram o seguinte: para se manter o poder, é necessário ser muitas vezes repressor e muitas vezes ser cruel. Muitas vezes ser repressor e muitas vezes ser cruel. Por que é necessário ser repressor e ser cruel? Porque poder, na verdade, só existe enquanto permitem que a gente tenha o poder. No dia em que querem tirar nosso poder, tiram. No dia em que não quiserem obedecer, não obedecem. No dia em que querem tirar o presidente, tiram do poder, não é assim? No dia em que querem acabar com aquela instituição, acaba-se com aquela instituição. Então o poder só existe enquanto se permite que determinadas pessoas estejam no poder. Porque quando o grupo ou quando a sociedade resolve tirar o poder do outro, acaba o poder. Então, para que isso não aconteça, disse Mao Tse-tung e disse também Lenin, é necessário nós agirmos repreendendo imediatamente o outro, porque assim de imediato nós sufocamos. Porque ainda que venha o questionamento do poder, ele virá mais tarde, porque o medo vai ficar instalado. O medo vai dominar por um grande tempo, e aí só depois é que o poder vai ser mais questionado. Foi assim a Revolução Francesa, né? Quando nós estudamos a Revolução Francesa, nós observamos o quê? Que no momento em que aquela sociedade dita do proletariado resolveu questionar por uma série de motivos, por uma série de questões, o poder daquela aristocracia, a aristocracia perdeu o seu poder. E a tendência, qual é? A tendência, reparem, toda vez que uma sociedade está numa crise profunda, principalmente de alimentos, como foi na França e também como foi na Rússia, a tendência é o poder desmoronar para se instituir um outro tipo de poder. Porque aí o ser humano perde os seus bloqueios, perde os seus medos, perde as suas preocupações, perde o seu status social para poder de fato exigir a sua necessidade instintiva. Então o poder nessa hora se desmonta muitas das vezes. Então foi o que aconteceu na Revolução Francesa. Um dia a autoridade estava estabelecida, no dia seguinte aquela autoridade estava sendo questionada e logo depois ela havia perdido todas as suas prerrogativas, toda a sua autoridade legal. A tentação de Jesus, que está narrada em Mateus capítulo 4, é um fato também muito curioso para nós estudarmos. Há muitas pessoas que não aceitam a ideia de Jesus ter sido tentado. Mas é possível que nós não entremos, é preciso que nós não entremos no meandro desta situação. É importante, quando nós analisamos uma passagem do Novo Testamento, que nós não só busquemos a compreensão histórica, né, daquela passagem, mas mais do que isso, todo o simbolismo que ali está apresentado, que ali está narrado. No caso da tentação de Jesus, nós não vamos entrar no meandro histórico, que era preciso uma palestra só sobre isso, mas nós vamos entrar no simbolismo. O que representa a tentação de Jesus? Primeiro, narra o Evangelho de Mateus que Jesus foi então para a montanha, para o deserto e para a montanha. O deserto ficava na montanha. Então ele foi para lá, se retirar. Ora, a montanha no Antigo Testamento é considerado o lugar onde a criatura se encontra com Deus. Se nós formos observar algumas passagens do Antigo Testamento, nós observaremos que muitos dos grandes êxtases espirituais se deram em locais de montanha. Tanto que João Batista também vivia entre as montanhas. Então Jesus se retira para as montanhas, justamente para representar o lugar do sagrado, para representar o lugar onde encontraria-se com Deus, na simbologia do judaísmo de então. E então aparece o diabo para Jesus. O
O diabo, repare, na simbologia, né? Não vamos entrar no meandro da personalidade demônio, mas o diabo aparece na simbologia. E o diabo fala para Jesus o seguinte, que ele vai oferecer a Jesus o quê? Todos os poderes do mundo, se Jesus obedecer. Todos os poderes do mundo, se Jesus obedecer. Então ocorre a primeira tentação, ocorre a segunda, ocorre a terceira. E Jesus não se rende aos poderes do diabo. Mas olha que simbólico e interessante. Ele fala os poderes do mundo. Ele não fala dos poderes espirituais. Ele fala dos poderes aqui, desses valores. Eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo, que é uma história também de poder. Veja, nas mínimas situações nós vemos. Eu já contei aqui uma ocasião. Uma pessoa me fez um desaforo muito grande, sabe? Daqueles que realmente é difícil de a gente tragar, de a gente engolir, de a gente resolver, de a gente, enfim, observar a situação, analisando da melhor maneira. Me fez aquele desaforo. E eu, naturalmente, fiquei muito ofendido. Fiquei muito chateado, muito magoado. Aí vem logo aquelas frases, né? Como pode fazer isso comigo? Aí começa logo a cobrança. Eu que fiz tanta coisa, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo, blá, 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 blá. Bom, então a pessoa me fez aquele desafio. Eu não me esqueço dessa situação, porque eu conto ela sempre nas palestras, porque ilustra uma série de coisas. Então, naturalmente, o que aconteceu? Eu, na hora, não respondi nada. Não porque não tive, porque tive caridade com a pessoa, mas não tive presença de espírito, digamos assim, para responder à altura, segundo os conceitos do mundo, daquele desaforo. Então não respondi o desaforo. E pensei numa estratégia melhor para responder o desaforo. Aí começa, né? Pensei, vou mandar um torpedo dizendo tais e tais palavras que soarão assim aos olhos de qualquer pessoa, muito normais, né? Mas que para o fulano vai ser assim, aquela pontada que ele vai ficar bem ofendidinho, mais ofendido do que eu fiquei. Bom, então, quando eu fiz esse raciocínio, eu já estava aqui, dentro dos valores do mundo, totalmente, né? Já não tinha perdão de ofensa, amar os inimigos, nada disso. Já entrei na lógica natural do nosso sistema. Então, falei, vou responder. Aí elaborei. Por escrito primeiro, nada de no celular. Primeiro por escrito. Elaborei, troquei as palavras, aquela coisa toda. Vi que eram 117 palavras que eu podia usar, letras. Aí contei todas. Veja que loucura que a gente entra, né? Aquela coisa toda. E aí, preparei aquele torpedo fantástico para machucar a pessoa. E disse, quando eu voltar no centro, eu vou mandar o torpedo. Vergonha, né? Até vergonha de contar. Por que eu não falei? Porque eu ia fazer uma palestra, eu falei, eu não posso me contaminar agora. Depois da palestra eu mando o torpedo. Aquela mania, né? Aí fiz a palestra, aquela coisa toda, foi ótimo, eu fiquei muito feliz, tal. Quando acabou a palestra, eu me sentei, orei, me entusiasmei, esqueci o tal do torpedo. E a palestra que eu tinha feito era sobre o tema O Pai Nosso. Então quando eu me sentei, eu falei, bom, falei sobre o Pai Nosso, agora eu vou rezar o Pai Nosso. Então comecei a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus. Aí quando cheguei no santificado, seja o vosso nome, aí me veio uma frase assim na cabeça. A frase era a seguinte: André, com que palavras e com que atos você está santificando o nome de Deus? Aí aquilo me soou desagradavelmente, mas eu continuei, né? Pai nosso, está no céu, tal, tal. Aí cheguei na parte do qual, aquela parte, perdoai as nossas ofensas, né? Nem reparei nisso. Falei, juro, porque a gente fala e repara. Falei, mas nem prestei atenção do que eu tinha falado, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Quer dizer, então, no momento em que eu não perdoava, eu também não estava aceitando o perdão de Deus, a bênção de Deus, o amor de Deus. Estava me travando na oração. Nem reparei, fiz a prece. E ainda fiz com emoção, hein? Digo a verdade. Aí, acabada a prece,
Eu então saí, cumprimentei todo mundo. Já lá na rua, eu peguei o celular. Aí liguei o celular e quando eu pensei assim, vou agora escrever o torpedo pro fulano. Mas aí eu pensei, meu Deus, aí caiu a ficha, né? Mas que coisa feia, mais do que feia, que atitude hipócrita, que atitude farisaica, que atitude mentirosa, que atitude iludida seria mandar o torpedo. Porque aí eu parei para pensar, porque eu estaria respondendo primeiro na mesma moeda. Jesus diz que não é para responder na mesma moeda, mas perdoar 70 vezes 7, né? Suportar até você poder, até não poder mais, aquela coisa toda. E eu ia responder, aí eu pensei, que atitude hipócrita. Segundo, aí eu percebi, né, que eu tinha ficado ferido, e era o quê? Era uma tentativa de eu querer me justificar aos olhos do mundo, porque como que aquela pessoa ia poder sair ganhando na briga? Como que aquela pessoa poderia dar o ponto final na discussão? Como que aquela pessoa poderia depois pensar assim, ai, que covarde que ele foi e nem respondeu nada, né? Como que aquela pessoa poderia pensar isso de mim? Então, olha aí já se estabeleceu toda a vaidade, todo o orgulho, tudo aquilo. E aí também a luta do poder, a necessidade de provar para o outro que eu era mais capaz do que ela, né? Do que a pessoa, que eu era mais capaz do que a pessoa que tinha me ofendido. Então é assim que a gente reage. É muito natural a gente reagir assim. Porque como que eu vou ficar inferior nessa situação? Esse é o raciocínio humano que a gente faz, né? Esse é o raciocínio mundano que a gente faz. Quando a perspectiva evangélica é totalmente oposta a essa perspectiva. Quando o raciocínio do que é a ofensa, do que é o ofendido, do que é a coragem, é totalmente outro. Mas em situações as mais delicadas, nós vemos o quê? Nós vemos esta disputa que nós temos com o outro, de queremos provar aos olhos do mundo que nós somos melhores, que nós, enfim, seja lá o que for de cada situação. É uma coisa muito séria. Repare, quando a gente discute com alguém, começa aquela discussão e a gente não responde nada, é a melhor coisa. Porque primeiro o outro que começou a discutir, ele quer o quê? Ele quer a discussão. Então ele já começa a ficar mais irritado ainda, porque a gente não entra na discussão. Não entra. E depois também a gente não cai nesses perigos também, muitas vezes, de entrar nessa disputa. Mas aí tem a questão interna, que a gente também tem que observar. Porque vejam, não adianta não mandar o torpedo e ficar sentindo aquilo dentro de si. Porque a atitude é a mesma, não faz diferença para o evangelho, mandou torpedo ou não mandou torpedo. Isso não é o mais importante. Para a lei de Deus, o mais importante é o que a gente sente, e a nossa intenção. Está lá no livro dos Espíritos isso. A nossa intenção é que mostra os valores e as crenças que estão ali na nossa raiz. Então é a mesma coisa de fazer fofoca sobre os outros. Não adianta a gente calar a boca e não fazer a fofoca. Isso não basta, embora ajude muito. Mas mais do que isso, o problema não está em calar a boca, porque a gente não fala, mas fica pensando mal do outro. O problema está na maneira como nós olhamos para o outro, na maneira como nós julgamos o outro, na maneira como nós lidamos com o nosso sentimento. Então, nós temos a tendência a cair nestas crenças do poder do mundo. Tem o livro Voltei, de Irmão Jacó, psicografado por Chico Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira. Nesse livro, Irmão Jacó, que foi presidente da Federação Espírita na década de 30, 40, ele estabelece, ele mostra que ele se viu numa ilusão na Terra. Quando ele chegou no mundo espiritual, ele acreditava que ele chegaria numa situação melhor, porque ele trazia uma ficha de serviços consideráveis, né? Não só na liderança da instituição, mas também outras atividades. Então ele é muito corajoso
Porque ele declara ali, publicamente, que ele se percebeu numa ilusão. A ilusão que muitas vezes nós religiosos caímos, de que os religiosos são melhores do que os ateus, de que os religiosos são melhores do que os hereges, os considerados hereges, que são os materialistas. Ora, a parábola do bom samaritano é um exemplo oposto disso. Jesus, ao invés de mostrar o grandioso exemplo num sacerdote ou num levita, Jesus diz que o samaritano, que era o herege na época, este é que era o melhor, este é que era o superior, este é o que fez o correto, esse é o que fez o bem. Então, são valores diferentes apresentados pelo Evangelho. Quando Jesus indaga as autoridades farisaicas, indaga não, afirma às autoridades farisaicas uma frase escandalosa. Jesus diz assim: as prostitutas e os publicanos, que eram os larápios profissionais, as prostitutas e os publicanos vos precederão no reino dos céus. Então os religiosos falaram: como é que é isso? Que moral maluca é essa apresentada pelo Evangelho? Então, Jesus queria questionar o seguinte: será que os santos são tão santos? Os bons são tão bons? Os justos são tão justos? Os religiosos são tão religiosos assim? Jesus estava querendo questionar a visão equivocada que nós temos sobre o que é poder, inclusive dentro da religião e da nossa religiosidade. Então a parábola, a passagem evangélica, desculpem, não parábola, aí os discípulos perguntam: quem é o maior entre nós no reino dos céus? Ainda estamos no primeiro versículo, são 4. No segundo versículo, vamos adiantando. No segundo versículo, diz assim: ora, Jesus não respondeu imediatamente. Diz assim: ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse, vejam, colocou no meio deles e disse, chamou uma criança, como nós havíamos falado. Jesus é prático, é demonstrativo. Ele não está aqui querendo o quê? Querendo fazer teoria. Jesus não quis fazer teoria, Jesus não fez elaborações filosóficas. Jesus partiu para a prática o tempo todo. Da prática, nós depreendemos toda uma teologia, toda uma compreensão religiosa. Mas ele, por si só, não fez discursos grandiosos justificando toda uma linha de raciocínio, toda uma lógica de pensamento. Nem as bem-aventuranças e o sermão da montanha, que muitas vezes é interpretado como um grande discurso, Jesus proferiu aquele discurso, mas não ficou entrando nos meandros daqueles versículos, daqueles pensamentos. Jesus então demonstrou aquele pensamento pela prática. Então, veja, se vos converterdes e vos tornardes qual uma criança. Entra aí o quesito do arrependimento, da conversão e a simbologia da criança. Eu vou contar uma outra história para vocês antes de fazer essa análise aqui. Uma vez, uma determinada pessoa, aquilo me impressionou muito. Me impressionou muito porque depois eu percebi que é assim que se age mesmo socialmente. Uma determinada pessoa que é do meio espírita, muito assediada pelos demais quando vai ao centro espírita, falou assim para mim: quando você for lá no centro espírita que eu trabalho e você me ver, você vai dizer assim: olha, fulano, vamos logo lá para a sala para a gente se reunir, eu não tenho tempo não. Diz assim. Eu falei: mas por quê? Aí ele respondeu: porque se não for assim, fica difícil de eu poder ir lá conversar com você. Porque todo mundo me prende, eu tenho que conversar com todo mundo. Ele dizendo, né? Eu tenho que dar atenção a todo mundo. Então você mostrando a urgência da conversa, é mais fácil de eu me esquivar e nós irmos resolver o que temos que resolver. Então tá bom. Eu cheguei no centro e vi no centro uma pessoa que nunca simpatizou comigo. Não sei porquê, aquela coisa que a gente sente, né? Não simpatiza. Não simpatizava comigo a sujeita.
Então, ela não simpatizava comigo. E aí, o que aconteceu? Eu, quando olhei para ela, pensei, já vi que vai dificultar tudo, né? Mas, quando vi a pessoa com quem eu tinha que falar, eu cheguei para a pessoa e falei, olha, fulano, tô te esperando lá na salinha aí, não se atrasa não. Falei no tom que ele disse que era para falar. E subi para a salinha. Daí, a um minuto, veio a pessoa, conversamos, resolvemos tudo. Bom, aí o que aconteceu? Passou. Depois eu encontrei com a pessoa e fiquei impressionado com a simpatia da pessoa comigo. Estranhei aquilo, mas falei, bom, ou eu estou melhor, né? Ou a pessoa está melhor, um de nós dois ou os dois. Então eu fiquei calado, né? Cumprimentei, aquela coisa. Segunda vez, terceira, quarta, me ligou para o aniversário dela. Eu fiquei impressionadíssimo, né? Com toda aquela alegria. Aí fui ao aniversário, porque era uma festa que eu queria ir, e também porque, né, era uma maneira de eu acabar logo com aquela bobagem que existia. E fui, porque já que ela era tão simpática comigo, eu também tinha que fazer um movimento, né, de amizade. Fui. Aí estávamos sentados no sofá, na festa. Aí a pessoa falou assim, você sabe que eu gostei de você? Eu falei, que bom, por quê? Aí a pessoa falou assim, porque antes eu não gostava de você, não simpatizava com você. Aí eu falei, nem percebi, aquela coisa. Porque também não ia provocar uma discussão naquela hora. Que coisa! Bom, aí ela falou assim pra mim, mas o que aconteceu? No dia em que eu vi você entrando no centro tal e falando com aquela autoridade para o fulano, eu vi que você era mais importante que ele. Então vi que eu estava errada, que eu tinha que te acatar e não a ele. Aí eu olhei e fiquei novamente sem resposta, que eu sou muito bobão nessa hora, né? Depois é que vem as maquinações. Aí eu percebi o raciocínio. Veja o raciocínio. Qual é? Do poder, né? Do poder que nem existia, porque foi uma coisa de ocasional. Mas a ideia de quem é o mais importante ali na situação, né? Quem é o mais importante? Ora, eu cansei de ver pessoas, de ouvir histórias, né? De ouvir histórias, pessoas que tiravam fotos. Eu conheço inclusive uma. Ela tem umas 8 fotos com o Chico Xavier. Mostra para todo mundo a amizade dela com o Chico Xavier. E eu tô crente que era amizade mesmo, né? Aí de uma outra pessoa falou assim, mas o Chico fica tão cansado com aquela fulana. E por quê? Porque toda vez, né, ela tira foto com o Chico para mostrar quanto ela é amiga do Chico. Então veja, são situações equivocadas de valores nossos, porque a gente precisa escorar o quê? Escorar a nossa personalidade em alguém poderoso, para também nós termos o nosso poder. Então é um equívoco danado que a gente comete, muito comum, muito comum. Para nós não falarmos da política, né? Porque estamos em período eleitoral, não pode se comentar sobre esse assunto. Mas aí então que a gente tem os maiores exemplos com relação ao poder e com relação a justamente esta maneira não só de dar o poder nas coisas públicas, mas também nas questões pessoais, partidárias e coisa e tal. Então Jesus diz, se não vos converterdes e vos tornardes qual uma criança. Veja, aqui aparece a necessidade da conversão com relação ao poder. Ora, o que é a conversão? A conversão é a palavra grega metanoia, que significa mudança de sentimento. A conversão, na concepção grega, significa o arrependimento e a mudança de sentimento e de atitude. Isto é que é, na palavra grega, conversão. Não só adesão, mas mudança de sentimento e reconhecimento da sua fragilidade. Porque enquanto nós não tivermos noção de quem nós somos, tanto no aspecto positivo
no potencial quanto no aspecto negativo, nas fraquezas, nós teremos que o tempo todo jogar com o poder. O tempo todo nós teremos que nos firmar em cima do outro. Enquanto nós não fizermos um trabalho, ou enfim, um contínuo trabalho de reconhecimento de nossas fraquezas e de nosso potencial, de quem nós somos e de como nós agimos, e do que nós sentimos e do que nós cremos verdadeiramente, lá no fundo, do que motiva as nossas situações, de quais são as prioridades na nossa vida, do que para nós é o mais importante, apesar da nossa ideologia, enquanto nós não tivermos a clareza de quem nós somos, o poder vai continuar sendo um instrumento para nós nos firmarmos no mundo, para nós nos colocarmos no mundo. Então, o arrependimento de Jesus, se não vos converterdes, quer dizer, se não houver esse reconhecimento e vos tornardes qual uma criança. Agora entra a questão da criança. A ideia da criança é uma ideia também muito interessante. Por quê? Jesus utilizou a ideia da criança também na oração do Pai Nosso. Jesus assim: Pai Nosso que está nos céus. A palavra empregada por Jesus na oração, Pai, não é traduzida hoje mais como Pai, mas é uma palavra de cunho, palavra aramaica chamada Abba, uma palavra de cunho familiar e de cunho infantil. Então, se hoje se fizesse uma nova tradução, já porque se faz, mas como a oração já está estabelecida, fica difícil de se modificar. A adequada tradução do Pai Nosso, da palavra Pai Nosso, seria Papai Nosso. Outros dizem Papaizinho Nosso, e outros dizem assim, Papai Querido Nosso. Uma denotação infantil, porque só as crianças utilizavam-se da palavra Abba, não os adultos. Não se utilizava da palavra Abba para falar com Deus, mas Jesus utilizou, o que foi escandaloso. Então a criança, tanto na oração do Pai Nosso, quanto a própria criança, ela denota o quê? Ela denota a fragilidade, ela denota a dependência de uma superioridade. Quando Jesus dirige a Deus a sua oração Pai Nosso, ele está se colocando nesta inferioridade, ele está se colocando nesta dependência de Deus, como uma criança se coloca na dependência do seu pai. Ele está se colocando nesta proteção de Deus. Isto é o Pai Nosso, né? Isto é a maneira como o cristão deve olhar para Deus. Então, quando Jesus fala como criança, Jesus está querendo falar o seguinte: que quando nós agirmos nesta posição de nós nos colocarmos não como senhores, mas como servos, aí a relação com o poder vai estar diferente. A premissa evangélica qual é? Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. É o oposto. Aquele que quer ser o melhor, que quer ser o Senhor, que seja o servidor de todos e a qualquer hora e a qualquer serviço. Então é uma inversão da proposta. Enquanto nós estivermos lutando contra os poderes de Deus, enquanto nós estivermos numa disputa com Deus, numa disputa de poder com Deus, a nossa vida ainda há de se caracterizar com sofrimento e com dor. Porque a realidade divina não é uma realidade democrática. Deus não nos consultou quando determinou as suas leis. Nós não escolhemos qual vai ser a lei que vai reger a nossa vida. Não é esta a realidade de Deus. Deus estabeleceu a realidade e não há como fugir a esta realidade. Não há como fugir a esta orientação. Não há como fugir a este sistema a que todos nós estamos inseridos. Não há. Então,
O sentimento do homem, o nosso sentimento qual é? É o sentimento de quando nós reconhecemos que a vida não está como nós queremos, como o nosso capricho manda, como os nossos valores determinam, a nossa tendência é querer lutar contra essa lei. É querer utilizar do potencial de luta que nós temos contra esta lei divina. E aí vamos lutando. E aí vamos fazendo as escolhas de nossa vida. E aí a vida vai nos mostrando que não há como nós entrarmos nessa competição. Porque a realidade divina é totalmente outra da realidade humana. Enquanto nós declararmos a nossa pouca fé através dos nossos atos, nós estaremos declarando o quê? Que Deus é injusto. E quando a gente fala assim, meu Deus, por quê? Né? Quando a gente fala assim, ai meu Deus, logo eu estou passando por isso. Ou meu Deus, eu não devia estar passando por isso. Ou enfim, quando a gente tem esse tipo de questionamento, não naturalmente de uma maneira superficial, mas de uma maneira muito afrontosa, nós temos que ter cuidado, porque qual é a nossa tendência? É nós acreditarmos que a nossa vida está ruim, não por nossa causa, mas por causa do outro. Ou, em última análise, está ruim por causa da própria vida. E, em última das últimas análises, está péssima por causa de quem? De Deus. Porque é Deus quem criou esta lei. É Deus quem criou esta vida. É Deus que está no leme desta situação. Então aí nós declaramos a injustiça de Deus para declararmos a nossa justiça. Para declararmos a nossa justiça. Para declararmos o quanto nós estamos certos e o quanto Deus está errado ou injusto. E aí vamos nesta luta. Aí a disputa pelo poder, vejam, não é só com o amigo, não é só com o companheiro, é com Deus. E esta é a característica, diz o Livro dos Espíritos, de todos os espíritos da Terra. A rebeldia e a teimosia contra Deus. Porque só é rebelde, só é teimoso quem não está aceitando o sistema estabelecido. Então nós vamos naquela disputa. Diz Emmanuel que nós só iremos nos converter autenticamente quando nós pararmos de brigar com Deus e de disputarmos com Deus. Uma coisa é nós dizemos assim, meu Deus, eu não estou entendendo por que eu estou passando por esta situação, mas me ajuda a entender. Seja feita a tua vontade, meu Deus. Outra coisa é nós termos medo da vida, é nós questionarmos as situações o tempo todo, acreditando, não é? Num acaso, enfim, numa casualidade. São posturas diferentes. E aí nós temos que ter também esse cuidado. Jesus fala da criança, quando formos igual uma criança, quer dizer, quando nós pudermos, naquela hora de sofrimento, naquela hora de angústia, naquela hora de dor, dizermos assim, meu Deus, eu não consigo resolver esse problema. Eu já pensei de tudo, mas não consigo entender o porquê disso. Aí a frase seguinte, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Porque crer que a vida de hoje é o melhor que Deus pôde nos oferecer. Não o meu capricho, Senhor, que olha só, não tem dado em nada. Não a minha teimosia, não a minha rebeldia que só me leva para o buraco, que só me leva para o sofrimento. Mas, Senhor, me ajuda a perceber algo mais do que eu. Algo, uma lei, um sistema superior ao que eu estou estabelecendo para a minha vida. Isso é a fé. Isso é a fé pura. Quando nós conseguimos isentar o nosso ego, isentar o nosso capricho, que é natural nós termos, para nós conseguirmos vislumbrar uma vontade para além da nossa vontade, que é a vontade divina. A nossa tendência, qual é? Nós fazemos assim, Senhor, seja feita a tua vontade, entre parênteses,
desde que concorde com a minha também. Não é assim que a gente faz? A gente quer estabelecer a regra. E com Deus não há condições de nós estabelecermos a regra. Nós estabelecemos a curto prazo, mas a longo prazo não existe esse estabelecimento. Nós somos os senhores da nossa vida, né? Mas nós somos também o que? Escravos do que nós fazemos para nós. E esta escravidão faz parte do mecanismo de Deus, nos colocar nesta posição para nós quebrarmos esta dureza que existe em nós. Então Jesus disse: quando formos igual às crianças, nesta simbologia, quando soubermos ou quando conseguirmos ser almas dóceis o suficientes para nos entregarmos à vontade de Deus. Então, veja lá, fraco. A criança também é o quê? A criança, ela é vista como fraca, né? Uma fragilidade. E a fragilidade apresenta o que? Apresenta a característica de alguém que não tem condições de ser pretensioso. Isso é a pessoa frágil, a pessoa que está no sofrimento, a pessoa que está na carência. Ela não tem condições de fazer exigências, só de acatar o que o seu superior vai dar. Então é essa condição espiritual que nós nos encontramos. Ou enfim, é essa condição espiritual de que fala o Evangelho. Quando nós reconhecermos a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. E aí não é entrar no buraco. Aí é dizer para Deus: Deus, agora é a sua hora, mais do que nunca, de vir me acolher. Então, veja, na proposta evangélica, para nós já irmos terminando, o maior é aquele que deixa todas as ambições. O maior é aquele que não entra nesta disputa por poder, ou enfim, que se esforça para entrar nesta competição com Deus e com a vida. O maior é aquele que está pronto para servir a menor coisa, o mais simples trabalho, até o mais grandioso trabalho. Este é o maior na proposta evangélica. E a hierarquia, aos olhos de Deus, não existe. Em comparação, existe. Porque eu tenho virtudes diferentes das de Gilberto e ele tem dificuldades diferentes das minhas. Ainda assim é difícil de nós fazermos uma comparação. Mas aos olhos de Deus não há hierarquia. Porque aos olhos de Deus todos são iguais. Aos olhos de Deus, o mais pecador ao mais santo, todos são dignos do mesmo acolhimento, da mesma compreensão, da mesma lei, do mesmo socorro, do mesmo amor. E nós temos, para finalizar, que refletir o seguinte: é um preço caro também nós pagarmos para sermos os maiores no reino de Deus. É um preço caro nós renunciarmos a estas ilusões que estão intrínsecas em nós. Não é fácil, não é simples, é difícil. Mas também é um preço caro nós bancarmos os valores do mundo. Então é uma questão de opção, é uma questão de escolha, é uma questão de determinação nossa do que nós queremos para nós. Porque vejam, nós temos que pensar, a vida que eu estou construindo para mim, hoje, agora, ela simboliza o quê? A luta para ser o maior na terra ou para ser o maior no céu? Porque muitas vezes o maior do céu também pode ser maior na terra, mas é mais raro acontecer. Então, como estão nossos atos e nossas escolhas? Elas estão caracterizando o quê? Que nós estamos optando por sermos maiores na terra ou maiores no céu? Porque vejam, quando os discípulos fazem essa indagação, eles, apesar de utilizarem da palavra reino de Deus, eles estavam com os valores da terra.
desejando triunfar na terra. E o poder, só para finalizar, juro que finalizo, né? É simbolizado quando? Na crucificação. Por que na crucificação? Porque 5 dias antes, Jesus entrava triunfante em Jerusalém, aplaudido pelo povo, o domingo de Ramos, montado num jumentinho que para Jesus simbolizava a humildade, mas aquela entrada para os homens simbolizava a glória e o triunfo. Mas 5 dias depois, a mesma multidão que o recebeu estava dizendo: crucificam. Assim é o poder na terra. Assim foi inclusive com Jesus. Embora ele não tenha feito a opção pelo poder da terra, ele estava na terra. E na terra ele alcançou o auge do poder espiritual, né? E também mundano aos olhos das pessoas que estavam naquela homenagem, mas também alcançou que a derrocada, a caída, a queda não sei se existe, a queda aos olhos dos homens. Só depois é que veio a ressurreição para mostrar que os valores eram totalmente diferentes. Mas aos olhos do mundo, também Jesus teve o auge do seu poder e teve a sua queda quando disseram: crucificam. Assim é com todos nós que optamos pelo poder. Temos que ter muito cuidado, porque no caso de Jesus, as circunstâncias o colocaram. Mas no nosso caso, nós que trazemos máculas, nós que trazemos dificuldades, nós que trazemos angústias, somos nós que lutamos para alcançar esse auge. Mas que nós não nos esqueçamos que depois que alcançar o auge da terra, haverá a queda, porque assim com todo o poder terreno. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.